Voltamos do nosso intervalo. Eu falei que era super rápido, gente. Pois é, rapidinho. Tava com saudade de vocês. E a gente tá aqui com o Dr. Eric Avelar nesse papo super descontraído. Como eu disse, só faltou um cafezinho aqui, dois, doutor. Ia fazer bom. Você gosta de café? Gosto muito. Também. Você é de que estado? Sou daqui. De Brasília mesmo? Sou de Brasília, em que pese ter sido criado por mineiros. Então minha Mineiros. criação foi toda de mineiro. Ah, então você gosta de café? Gosto mesmo. Um mineiro, um café e um pão de queijo é tudo que ele quer. Eu também sou de Brasília. Só que eu gosto muito do café. Eu acho que a gente que... Todo mundo, né? Na verdade, para se manter acordado, pra gente trabalhar bem, um cafezinho ali faz bem. E entre os advogados, café não falta nunca, né? Exatamente. Se você tá achando que a gente tá perdendo tempo que falar de café, até sobre o café tem pontos interessantes para falar, né? Com certeza. Que tem questões também envolvendo, se você tá no supermercado, por exemplo, curiosidades, né, do direito, e você viu um produto naquele preço, já tira foto logo. Porque quando você chama alguém para verificar, o que o funcionário faz logo? Já quer retirar. E aí você não tem como comprovar que aquele era o valor. Então, às vezes, o café, que tá caro agora, estão reclamando que o café aumentou, né? Às vezes o café tá lá no supermercado, anunciado por R$3, e você chama o funcionário e ele, não, esse café aí é R$5,99, é R$6. Aí você, uai, mas eu tenho a foto aqui para comprovar. Você consegue comprovar e levar o seu cafezinho por R$3. Então, é importante. E fora as outras questões também de esclarecimento, que aquele códigozinho lá, que tem as indicações do que tem nos produtos no geral, né? Não só no café. Do que vem, da composição, tudo aquilo ali estão fazendo porque é um direito seu saber o que você está consumindo. Saber qual é a quantidade de gordura, qual é a quantidade de proteína, qual é a quantidade de carboidrato, tudo que tem ali. Se tem gorduras, alimentos transgênicos, se não são. Então tudo isso, hoje não é o tema, hoje é só curiosidade. Mas é para você perceber aqui que a gente faz tudo de caso pensado, doutor. Até as nossas brincadeiras, comentários também envolvendo direito. Com certeza. E interessante você falar das fotos, que eu sempre falo para meus clientes. Não basta ter direito, é preciso conseguir comprovar o seu direito. Exatamente. Então tirar fotos, gravar, é importante, senão depois você não consegue provar aquela situação que você vivenciou. Exatamente. Eu não sei você, doutor, mas o tanto de gente que me procura, que tem o direito, mas não fez nada. Ah, não procurou testemunha, não tem testemunha, não tirou foto, não guardou documentação, não mandou e-mail. Eu falo muito para os clientes, assim, o WhatsApp dá para utilizar como prova também, conversa de WhatsApp, ligação, mas tenta utilizar também e-mail. Eu sei que é retrógrado, né? Só que o e-mail não tem conversa, a jurisprudência aceita numa boa. Quanto ao WhatsApp, tá cada dia decide uma coisa diferente. Então, pelo sim, pelo não, tenta enviar e-mail, teve problema. Geralmente as empresas utilizam ainda muito e-mail. Então, teve problema com a empresa? Grava e-mail, grava a ligação também, porque pelo sim, pelo não, depois a prova foi questionada. Mas tá lá no processo, o juiz viu. Então, é importante você produzir o máximo de provas possíveis, porque o direito não socorre aos que dormem. Aos que dormem, exatamente. E falando no direito, sobre isso, né, sobre o direito não socorrer a quem dorme, doutor, eu gostaria que você comentasse algum caso, ou casos que você tenha tido aí recentemente, que estão sendo marcantes para você aí na área da advocacia. No escritório nós temos muitos casos interessantes que eu poderia trazer, mas um que tem sido destaque nesses últimos 12 meses é o calote das casas de câmbio. Olha só. Comprar moeda estrangeira geralmente não tem risco, é uma atividade simples. O consumidor vai até o banco ou vai até uma casa de câmbio, paga em real, né? Passa no débito, no crédito ou em dinheiro e compra ali uma moeda estrangeira, dólar, euro, geralmente com a intenção de viajar. A compra geralmente tem esse objetivo. Férias. Hashtag férias. E ao fazer isso, você paga pela moeda e recebe no mesmo momento a moeda estrangeira. Então não tem muito risco.
Ocorre que algumas casas de câmbio, de forma até ilegal, porque esse procedimento é vedado pelo Banco Central, essas casas de câmbio oferecem aos consumidores que eles aceitem receber essa moeda estrangeira dentro de alguns meses. Então o consumidor paga à vista, recebe ali um contratinho dizendo, olha, pode vir aqui pegar o seu dólar, o seu euro, o seu ien, a sua moeda estrangeira daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses. E em troca ele paga mais barato. Então se o dólar custa 5,50, por exemplo, eu não sei quanto está a cotação, mas se ele custa 5,50, o consumidor paga 4,90 no dólar para receber daqui a 6 meses. E aí é que mora o problema. Porque pode ser que daqui a 6 meses essa empresa tenha quebrado. Pode ser que daqui a 6 meses o dono dessa empresa tenha aplicado algum golpe, tenha utilizado essa estrutura da casa de câmbio, por exemplo, para estruturar uma pirâmide. Exato. E no fim o consumidor fica no prejuízo. O que é fácil fazer isso, né, doutor? Porque, assim, o indivíduo mal intencionado monta uma empresa, monta toda uma estrutura, coloca funcionários, utiliza o dinheiro do consumidor, fala para o consumidor, para quem está em casa entender, fala para o consumidor, olha, você tem as suas moedas aqui, você pode comprar em real, você passa o valor e daqui a algum tempo, seja 2 meses, seja 1 mês, seja 6 meses, nós vamos te repassar esse valor em dólar, mas lógico que você vai ter alguma vantagem, né? Um preço especial, uma condição especial. Porém, o consumidor acaba ficando no prejuízo. Doutor, é uma situação muito complicada para quem está em casa. É muito complicado e o prejuízo pode ser altíssimo. E a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de sonhos. De sonhos. Às vezes a pessoa está indo pela primeira vez, fazendo a viagem no exterior, como eu já ouvi dezenas de vezes. As pessoas falando, doutor, esse aí era o presente do meu filho, era o presente de casamento do meu filho, eu não tenho dinheiro para fazer outra viagem. Meu Deus. Sabe, a pessoa... Juntou a vida inteira aquele dinheiro. Às vezes juntou a vida inteira. Então a gente o sonho a ser realizado. Não é um problema só de um prejuízo econômico, é um problema que pode afetar uma família, pode afetar umas férias, é grave. É grave e é muito comum. É realmente grave. Mas é interessante você que está em casa se esclarecer sobre isso, porque desconfie de tudo que é promocional demais, até com relação a fraudes. Desconfie, tá barato demais, vá investigar, mas investigue a fundo, não investigue só por cima, porque um dia desses uma pessoa me contou, pessoa instruída, tá? Estava de mudança na correria, isso e aquilo, ia comprar uma geladeira nova, porém viu uma oferta muito boa no OLX, uma oferta espetacular, e a justificativa, né, que a pessoa realmente precisava vender naquele preço porque estaria de mudança, então tudo bonito, né? Parecendo que estava tudo certo. E realmente comprou, falou bem assim, e esperto, eles são espertos, gente, eles querem demonstrar naturalidade. Falou, não, é o seguinte, ela ligou pro rapaz do OLX, ele falou, eu tenho essa geladeira aqui, tá perfeita, mas eu tô com pressa, que eu tô de mudança para outro estado, não sei o quê. E assim, não sei se vai dar pra te vender não, porque tem outra pessoa que já falou, que já prometeu que ia comprar. Eu tô só aguardando ela depositar. E depois que ela fizer o depósito, vai ser dela. Então assim, eu vou deixar você de stand-by. Ou seja, tá jogando um gatilho mental ali na pessoa, da escassez, né? De que não, se você não depositar agora, você vai ficar sem a geladeira. Se você não transferir uma parte do valor, você vai ficar sem a geladeira. E dando detalhe, gente, então não confie. Ah, porque me passou credibilidade, porque me passou confiança, porque falou comigo pelo telefone, um criminoso não faria isso, porque me deu detalhes do endereço. Eles passam o endereço errado, então não confie só nisso, investigue. Inclusive, esse cidadão mal intencionado ligou para ela, conversou com ela por telefone, passou o nome do edifício, número do apartamento, andar, tudo bonito. Qual foi o problema? Quando ela foi buscar a geladeira. O porteiro olhou para ela e falou assim,
ela falou, eu vim buscar uma geladeira e tudo mais no andar tal, interfona lá pra mim. Ele falou, moça, tem outras pessoas ali também esperando essa geladeira. E aí ela falou, não acredito que eu caí nesse golpe, porque eu sou uma pessoa instruída, eu falo para as pessoas para não caírem nesse golpe e eu caio. Mas ela estava transtornada de mudança. Então, qualquer pessoa pode cair em golpes. Eu posso cair, o doutor pode cair, não é que a gente é advogado, que a gente está isento. Qualquer pessoa, eu caí inclusive, clonaram meu número do WhatsApp, né, um WhatsApp profissional. Então ninguém está isento disso, infelizmente. É importante a gente tomar cuidado, a gente está aqui instruindo vocês, mas essas dicas valem pra gente, valem pra todo mundo. É difícil não cair em golpe, viu? A gente está sempre fazendo negócios, comprando, nós somos consumidores, todos nós. E em alguns momentos nós fazemos negócios como esse da geladeira, você está comprando de um particular. Sim. Então, nesse caso, nem é direito do consumidor. Mas todos nós, em algum momento, fazemos negócios como esse. E não cair em golpes é muito difícil. Eu já presenciei também dezenas de situações como essa. Às vezes o cliente vem desesperado e não tem solução. Às vezes não tem. Ele caiu num golpe no OLX e difícil. Não existe quem responsabilizar. Agora, todos somos passíveis de cair em golpe. Mas se a gente tomar cuidado, é possível sim diminuir as chances disso acontecer. Uma dica para quem for comprar no OLX, comprar no Mercado Livre não, porque o Mercado Livre tem controle, você consegue responsabilizar o próprio Mercado Livre, inclusive. Mercado Livre. Lá é direito do consumidor. Mas no OLX, é você pedir para aquela pessoa com quem você está negociando que ela tire uma foto em frente àquele produto, fazendo algum gesto que você pedir a ela. Então você peça assim, ó, faz um gesto com o dedo apontando para a geladeira e me tira uma foto. E diz para a pessoa, ó, estou te pedindo para você fazer isso, pois as fraudes tem fraudes em excesso. Exatamente. E eu só quero uma forma de me resguardar. Então, por favor, tira uma foto em frente ao aparelho. O falsário, o estelionatário, ele não vai tirar a foto de si e ele sequer tem aquela geladeira da foto. Então ele não tem como praticar esse ato que você está pedindo para que ele faça. Então dessa forma você diminui muito as chances de cair num golpe no OLX. Então, doutor, retomando ao assunto do câmbio que a gente estava falando sobre pessoas que pretendem viajar e compram moeda estrangeira, quais são os cuidados que essas pessoas precisam tomar para realizar esse procedimento? Olha, Gabriela, nos últimos 2 anos tiveram 360 ações judiciais contra uma mesma empresa em relação a este problema. Uma empresa vendia moeda para entregar numa data futura, fez isso durante 8 anos em Brasília, deu certo durante 8 anos, e em determinado momento, durante 6 meses, ela vendeu para centenas de consumidores e não entregou para ninguém. Então você me pergunta o que fazer? Advogados compraram e tomaram prejuízo. Advogados que estão acostumados a ver fraudes, acostumados a ver inadimplementos, e vários advogados tiveram esse prejuízo. Médicos, pessoas instruídas e outros que não estão acostumados com o direito, não estão acostumados a fazer negócios, também caíram. Então, nesse caso, é preciso ter conhecimento. E a regra para não ter esse problema é nunca comprar uma moeda estrangeira para entrega em data futura. E essa é a solução para não se ver nessa situação. Isso porque tem risco de tomar prejuízo, de fato tem, é um risco real. E também porque o Banco Central veda. Então, a casa de câmbio, quando faz isso, ela está praticando um ilícito. O consumidor não pratica esse ilícito, não é proibido que ele compre para entrega futuro. O proibido é que a casa de câmbio ofereça essa venda desta forma. Então, ao consumidor, para que ele não se veja nessa situação, ele deve comprar a moeda estrangeira
à vista e recebê-la na hora. Seja em casa de câmbio, seja em banco. Entregou, pagou em reais, pegue ali os seus dólares, os seus euros, a sua moeda estrangeira, seja qual for, na hora. E aí, assim, não tem risco. E se for parar para pensar, faz todo sentido, porque se elas compram, é justamente para fazer o dinheiro circular, ou seja, provavelmente elas, em tese, não têm aquele dinheiro para te devolver ali imediatamente, por isso pedem um prazo. Mas e aí dentro desse prazo, será que você não vai levar um golpe? Será que não vai quebrar? Às vezes não é nem um golpe, mas quebrou, mas geralmente é golpe, né? Assim, acabou quebrando. Então é interessante realmente, como você disse, se instruir, se acontecer, procurar um advogado, que inclusive é uma pergunta que eu gostaria de fazer, já que você está tão inserido nesse contexto aí de muitas ações envolvendo esse tema. Teve algum caso assim específico aqui em Brasília? Já são 360 ações ajuizadas e a gente sabe que, em regra, os consumidores não vão atrás dos seus direitos. Então, se são 360 ações, eu imagino que tenham mais de 1.000 pessoas que foram lesadas. Só que estas não foram atrás dos seus direitos. E essa, em especial, as pessoas deixaram de ajuizar suas ações porque a chance de reaver a quantia, numa primeira análise, é muito pequena. Porque a empresa, quando aplica o golpe, ou mesmo se for uma empresa séria e ela venha a quebrar, sim, de onde o consumidor que ajuiza a ação, de onde vai sair o dinheiro que vai pagar aquela indenização? Então, às vezes, o consumidor pagou 50 mil, ele tem direito a 70 atualizado, com juros. Ele ganha a ação. O juiz condena a empresa a devolver, condena os sócios também junto a devolver. Mas a empresa não tem nada no nome, não tem casa, não tem carro, não tem loja, não tem dinheiro. O sócio também já não tem mais nada no nome. Ou quebrou junto ou escondeu o patrimônio. Então, os consumidores às vezes se veem indefesos e nesse tipo de situação eles geralmente se veem indefesos e deixam de buscar o seu direito. Sim. Mas tem solução. E aí é que vem o conhecimento e a busca por alguém, por um profissional capacitado. As casas de câmbio, elas geralmente funcionam como correspondentes cambiárias de corretoras de câmbio. E aí é que está o ponto-chave, a solução para quem passou ou passa por esse problema. O Banco Central ele tem a moeda estrangeira, ele fornece a moeda estrangeira para os bancos, sim, ou para as corretoras de câmbio, e essa corretora de câmbio ela subcontrata casas de câmbio para vender em seu nome. Então, quando o consumidor tomou um prejuízo da casa de câmbio, essa empresa, essa casa de câmbio, estava a serviço da corretora de câmbio. E o Banco Central determina que as casas de câmbio, elas estão vinculadas às corretoras, e as corretoras, elas se responsabilizam por todos os atos praticados pela casa de câmbio. Sim. E assim o consumidor processa a casa de câmbio e a corretora, e as corretoras, elas são gigantes, são como bancos. Elas provavelmente terão dinheiro para arcar com a indenização. Prejuízo. Exatamente. E aí está a solução. Esse caso tem em todo o Brasil, São Paulo, Rio. E na Paraíba agora, nós temos uma ação na Paraíba de um consumidor que comprou 250 mil reais. Olha só, em moedas. É muito dinheiro. E tomou prejuízo. Foi dólar? Foi dólar. Olha só, com um dólar alto desse jeito, dá muito dinheiro. Muito mesmo. Mais muito de R$1 milhão. 250. Não, nesse caso ele gastou 250 mil reais para comprar reais. dólares. Entendi. Ele não comprou 250 mil dólares. Não. Eu não lembro qual foi a conversão da época, mas devem ter sido uns 40 mil dólares, imagino eu, mas eu não lembro. Mesmo assim, é o preço de um apartamento. É muito, dependendo ali do estado, claro, com as variações de preço.
mas não deixa de ser muito dinheiro. É muito dinheiro, prejuízo muito grande. Com certeza. E se tivesse esclarecido, se tivesse informado, se soubesse que, na verdade, é um ilícito, né, de certa forma, as empresas fazerem esse tipo de operação, de transação, porque com essa dica, o que o consumidor já pode pegar, né, ficar esperto. Se você está indo numa casa de câmbio, eles têm esse tipo de operação, foge. Ah, daqui não sei quanto tempo, não. A lei fala que é imediatamente. Já fale dessa forma. Se eles quiserem te pagar o dinheiro ali, na hora você recebe, senão não existe vantagem, não vale a pena você correr o risco de não receber, na verdade, o seu dinheiro. Com certeza, essa é a solução. E para quem já passou por esse problema, procure um advogado de confiança, que provavelmente é possível resolver. Quem não está nessa situação, não compre para entrega futura. É o que você fala. Exatamente. Pois é, doutor, é importante a gente se esclarecer sobre isso para evitar esse tipo de situação mesmo, não cair em golpe. Tá muito bom o papo aqui, né? Com certeza. Ótimo. Tá ótimo. A gente vai chamar um rápido intervalo, mas voltamos aqui para finalizar esse assunto importantíssimo e de utilidade para você que está em casa.